E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks, o podcast do FBI Clube. Se você não sabe o que é FBI Clube, caiu aqui nesse canal de paraquedas, te acalma que eu vou te explicar. O FBI Clube é uma comunidade de mulheres empreendedoras e empresárias daqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar questões como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e também o networking, só que de um jeito diferente. Eu costumo falar que é o networking humanizado, onde a gente talvez vá numa velocidade menor, mas com mais profundidade e intensidade. Por isso lá, os negócios, as parcerias acontecem de um jeito muito natural. E quando você vai, você percebe que o empreendedorismo não é tão solitário quanto você está se sentindo. Tem outras mulheres que passam pelas mesmas coisas pelo que você passa também, e lá você também consegue se desenvolver. Eu costumo falar que a gente é maravilhosa no que a gente faz enquanto empreendedoras, mas não necessariamente a gente foi ensinada a empreender. Então, mensalmente nesses encontros, a gente trabalha questões como posicionamento, comunicação, vendas e afins. Mas sem mais blá blá blá, acho que vocês devem ter percebido que hoje eu não comecei com palma, porque estou com uma mão aqui ocupada, chiquérrima, finésima, com meu vinho, porque hoje a gente vai falar com a Raíssa Resk, que é jornalista e consultora de vinho. Gente, deixa eu fazer um disclaimer aqui, antes de começarmos esse episódio. Raíssa é uma pessoa interessantíssima. O vinho aqui é só um a mais, e a gente vai bater esse papo super legal para desmistificar algumas coisas sobre o universo dos vinhos, e para você que, assim como eu, talvez não tenha tanto conhecimento, ou até tenha um pouquinho, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, e a Raíssa tem muito conhecimento para poder compartilhar com a gente. Ra, obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que apresentação, hein? Nossa, fiquei até começando... Mas eu já elogiei você várias vezes no bastidor. Aquela pessoa que se deixar, a gente fica, tipo assim, 2, 3, 4 horas conversando tranquilamente. Como a gente conhece um pouquinho mais, sei que essa é uma das suas maiores e melhores características, né? Você gosta de gente, gosta de um bom papo. E o vinho, tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Ra, começa então se apresentando para as pessoas aqui, para quem não te conhece. Fala um pouquinho de você. Bom, como a Gabi falou, eu sou a Raíssa, sou jornalista. Trabalho com isso, trabalho com comunicação, eu adoro isso, faço isso há mais de 15 anos. Mas não tão recentemente, mas mais recentemente do que o jornalismo, o vinho surgiu na minha vida primeiro como um hobby mesmo, como um prazer. Vinho é a única bebida alcoólica que eu realmente tenho prazer em tomar. Eu brinco que a gente sabe exatamente o que a gente gosta quando é aquela coisa que você faz quando tá sozinho em casa, né? E eu tô sozinha em casa, sem sombra de dúvida, um vinho é uma coisa que tá lá me fazendo companhia. E no período da pandemia, que eu tinha muito tempo livre, estava trabalhando de casa, enfim, aquela situação que todo mundo compartilhou, né, de estar ali mais isolado, eu comecei a fazer um curso online de vinho. Foi a primeira vez que eu, de fato, comecei a entender alguma coisa mais técnica de vinho, comecei a entender, entender como é que eu iria entender as coisas, né? Porque tem muito aquilo de que o vinho é um universo muito requintado, muito chique, muito glamouroso, e que não é pra mim isso. Mas no final das contas, tem sim a sua complexidade, também não vamos ser hipócrita, mas tem formas fáceis e formas de todo mundo poder estar nesse universo e poder, enfim, absorver muita coisa dele. E aí, no meio de tudo isso, fazendo o curso, terminei o primeiro, fui fazer outro, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a gostar muito disso. Comecei a empreender, porque aí os meus amigos já sabiam que eu gostava de vinho, já me pediam dicas de comprar vinho. Preciso comprar um presente para fulano, preciso de um vinho para tal ocasião. E eu gostava disso, eu nunca gostei de vender especificamente, mas no final das contas é aquela venda que é a consequência da relação que você tem com aquela pessoa, né? E eu me encantei com esse universo de poder falar de vinho, de poder a gente tá falando sobre outro tema e tá aqui o vinho. Na verdade, acho que o vinho é um fio condutor de muitas coisas, e principalmente dos papos, das relações, enfim, desde, sei lá, você vai fechar um negócio, é legal você brindar com vinho, você vai presentear uma pessoa por menos ou mais intimidade que você tenha com ela, é um presente que super cai bem.
Então, eu acho que o que mais me fascina no vinho é o quanto ele transita em todos os outros departamentos, digamos assim. Não é só na balada do fim de semana, sabe? E aí, eu comecei a trabalhar com isso. Comecei a fazer pães, tábuas de frios, para poder harmonizar com tudo isso. E comecei a fazer presentes harmonizados para ajudar as pessoas a resolver tudo ali de uma vez só nesse presente. E, obviamente, também, que eu sou muito da turma que acho que o melhor não tem que ser para os outros. Primeiro, você tem que usufruir daquilo. Então, é sim para presentear, mas é muito para criar um momento para você mesmo. Então, muito de... O meu negócio surgiu muito de uma dor minha, que era, eu quero tomar uma garrafa de vinho em casa, queria fazer uma tábua de frios, mas não queria comprar 1 quilo, sei lá, 1 quilo eu tô exagerando, mas comprar uma peça de queijo, comprar uma peça de não sei o quê. E aí eu consegui fazer pouquinho de cada coisa e aí montar isso, e aí harmonizar com vinho. Então eu comecei a fazer tudo isso junto. E é isso, né? Comida, papo, vinho é um negócio que... Acho que você usou uma palavra muito legal, que é o fio condutor, né? Eu acho que o vinho, ele tá muito relacionado a essa coisa das experiências. Exato. No bastidor a gente conversa muito, então o vinho conecta com uma boa viagem. Eu lembro que eu contei pra você até nos bastidores que eu segui uma menina que ela tem o hábito de comprar perfumes novos pra cada viagem, e aí a memória olfativa dela fica conectada daquela viagem. Então, sei lá, o La Vie est Belle ela usou quando ela foi pra Paris. Aí quando ela sente aquele cheiro, fica sendo o cheiro dela daquela viagem. E o vinho não deixa de ser um pouco disso, né? Você já me contou várias histórias. Nossa, tomei esse vinho quando eu fui pra tal lugar e tudo mais. Sem dúvida, eu acho que o vinho te leva assim, é muito como o perfume mesmo. Às vezes você nem conhece uma pessoa, né? Ela passa por você com um perfume que alguém já usou, às vezes você nem lembra o momento específico, mas aquilo ali vem uma onda de memórias. Eu acho que o vinho tem muito isso também. A gente, enfim, no mundo do vinho fala muito de harmonização, porque a comida é capaz de colocar um vinho lá em cima ou lá embaixo. Eu não tô exagerando, assim, eu já tomei vinhos que... Esse vinho mesmo que nós estamos tomando, a gente poderia harmonizar com alguma coisa que ele ia ficar mais especial ainda, como que ele ia sumir na boca, e era a mesma coisa que a gente tá tomando uma aguinha com gás aqui, assim, sabe? Então, tem isso, mas mais do que comida, são com momentos mesmo. Às vezes você toma um vinho incrível, com um lugar que uma ocasião que você não tá bem, uma pessoa chata... Você talvez vai ficar com uma memória daquele vinho. Nossa, que faz não todo é exatamente sentido. ela, sabe? Assim como acontece o inverso. Eu já tomei vinho super simples, super... Que hoje eu falo assim, não é um vinho que eu compraria pra, tipo... Mas eu tenho uma memória gostosa com ele, porque é isso, foi um momento ali que uniu a gente, que, enfim, tava gostoso. Então, é isso. Acho que fio condutor, assim, é uma palavra que explica muita coisa do quanto o vinho é presente na vida da gente. Tem outro termo que você usa muito que eu curto, e pra mim, assim, é a melhor analogia de todas, porque eu aprendi um pouco sobre vinho um pouco antes de te conhecer, numa experiência que eu tive de fazer uma wine trip, uma viagem ali, mas também fui toda tímida, achando que aquilo lá não era pra mim, tipo, ai, vinho não é pra mim e tal, só que eu fui super surpreendida com uma experiência super legal, e aquilo me abriu a percepção de como você sempre fala, né? O vinho é uma bebida viva, tem todo um processo pra ele acontecer, tem toda uma história, e aí, assim, minha cabeça é muito... imaginativa. Quando eu converso com as pessoas, as coisas vão formando filmes na minha cabeça. E hoje em dia, com esse conceito que eu criei do vinho, a frase que você usa de que o vinho é uma bebida viva, pra mim é a melhor de todas, porque ele representa muito, né, esse processo de acontecer, as diferentes combinações, diferentes momentos, diferentes tempos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sem dúvida. O vinho é uma bebida viva desde o comecinho, assim, até... É só a gente fazer... Eu sempre gosto de fazer algumas analogias com bebidas que são... ou com coisas que são mais comuns na vida das pessoas, porque nem todo mundo toma vinho e pode entender isso de uma forma tão, tão clara. Mas, por exemplo, você compra uma garrafa de água que foi produzida, sei lá, há 1 ano atrás. Você comprou e tomou a garrafa ali, logo que ela chegou no supermercado. E aí ou então você levou para casa e tomou 1 ano depois. É a mesma água. Se ela, obviamente, ela foi bem armazenada, não vai mudar nada na bebida. Tudo bem, água é básico, vamos pensar em outra coisa, numa Coca-Cola. A mesma coisa, se ela foi bem armazenada, né? A gente tá falando de parâmetros básicos, mas nada vai ter mudado ali, porque o processo dela acabou no momento em que ela foi engarrafada. O vinho, não.
O vinho é completamente oposto. Existem, obviamente, vinhos que são produzidos para serem tomados de forma rápida. Na verdade, é a maioria deles. Que ali quando a gente tá falando rápido, 2 anos, 3 anos no máximo. Mas existem vinhos que são produzidos para serem guardados. Então, tem potenciais ali de 10, 20, 30 anos ou mais. Então, significa que se você tomar antes ou depois, ele vai estar bom ou ruim? Não, mas significa que são vinhos que vão mudar muito com esse tempo. E que você vai sentir coisas completamente diferentes de acordo com o período em que você for abrir. E a gente não precisa ir tão longe, não digo nem de vinhos de guarda, mas de vinhos mais encorpados, que passaram por um processo de envelhecimento. Se a gente abre um vinho agora e vai tomar ele, você vai sentir uma coisa. Quando você terminar a garrafa, daqui, sei lá, 1 hora, 2 horas, você vai sentir outra coisa. Da tua primeira até a tua última taça, são vinhos que parecem ser completamente diferentes, porque ele vai evoluindo à medida que vai entrando em contato com o oxigênio. Então, por conta disso, e aí não é só na hora de beber, mas isso é muito antes, em todo o processo, desde que você pega lá a uva no pé, o horário que a uva é colhida tem impacto, a maneira como você rega a uva tem impacto, como você poda. Então, assim, tudo isso vai refletir na garrafa, na boca, no nariz. Então, é de fato uma série de coisas que impactam nisso e que fazem do vinho, na minha opinião, uma experiência única em cada vez que você bebe. Eu já bebi o mesmo vinho em diferentes ocasiões e tive percepções diferentes. Algumas vezes pela harmonização, algumas vezes pelo momento, que era o que a gente estava falando de, né, do quanto ele combina com aquilo também, porque... por exemplo, um vinho desse aqui, a gente poderia tranquilamente tomar na piscina, geladinho, na praia, mas você vai levar um vinho tinto, um Cabernet Sauvignon que passou por barrica, você vai levar pra praia? O primeiro gole você já tá suando. Tem uma densidade diferente, né? Então, assim, tem que ter este cuidado, não é só com a comida. E aí é com tudo. E aí muita gente fala, né, e eu concordo super, que o vinho não é só uma bebida, é muito também um estilo de vida, assim, sabe? Parece um pouco de exagero, mas ainda mais no meu caso, eu não gosto, sei lá, de cerveja. Então, se eu vou beber, eu vou pra alguma, sei lá, pra um churrasco. Você pensa já na cervejinha. Eu não gosto de cerveja, adoraria gostar, minha vida seria mais fácil. Mas eu não gosto. Então, assim, eu já tomei vinho em todas as ocasiões. Eu já harmonizei vinho com feijoada. E você fala, nossa, deve ficar estranho. Não fica, fica bom. O vinho com um bolo de chocolate, um vinho com doce, enfim. Não é o mesmo vinho. Tem vinhos para todas as ocasiões. E mais do que isso também, entra um pouco em outra seara, mas quando eu falo de ter vinhos para todas as ocasiões, são vinhos também para todos os bolsos e estilos. Porque eu acho que isso é um preconceito, né? Um estigma que a gente tem, principalmente porque no Brasil não é cultural a gente tomar vinho. Então, você vai, por exemplo, sei lá, aqui perto, pra Argentina, que culturalmente lá eles tomam muito vinho. Em qualquer lugar que você senta tem uma garrafa de vinho que eles vão te servir. Algum vinho, por mais simples que seja, mas tem a opção do vinho. E aí a taça, se pensar, vai ser uma taça linda de cristal. Não, vai ser uma tacinha de vidro, aquelas tacinhas baixinhas. É que resolve, porque não existe esse glamour. Claro, há públicos e públicos, de novo, há para tudo a gente... O céu é o limite quando a gente fala de vinho, né? Literalmente, né? Mas acho que a gente não precisa disso, sabe? Eu acho que a gente primeiro tem que entender o básico para ver o que você gosta, ver o que faz sentido para você. Tem lugares que eu vou que, cara, eu não quero tomar vinho na tacinha de vidro que tem 1 centímetro quase de espessura, na baixinha, no copo. Tem lugares hoje que já servem vinho em copo. Eu, particularmente, não gosto. Mas isso é estilo. Tem gente que acha super cool, que acha super legal. E tá tudo bem. E eu acho que aí a gente entra um pouco nisso que você falou sobre descobrir o que você gosta. No bastidor a gente também fala muito sobre isso. Aprendi muito com você de tipo assim, você conhecer a combinação das coisas na sua boca, testar o seu paladar, entender o que faz sentido, o que não faz, o que você gosta, o que você não gosta. Exatamente. É só a gente pegar o exemplo de aromas. Quando você fala assim, eu sinto nesse vinho que, sei lá, tem carambola. Você nunca comeu uma carambola, você nunca viu uma carambola na vida, você nunca vai sentir carambola.
Não faz sentido nenhum você sentir, porque não tá na sua memória olfativa mesmo, sabe? E a gente, meninas da cidade, temos pouco isso hoje em dia, né? Antigamente, né? essas referências aromáticas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro em feira. E eu, depois que eu comecei a tomar vinho, eu comecei a pegar o costume de cheirar as coisas. Então, sei lá, eu fazia isso muito com erva, mas eu comecei a fazer isso com comida de maneira geral. Sentir o cheiro. Porque a pessoa às vezes falava, eu, por exemplo, não tenho... Eu sou muito da fruta, mas eu sou pouco da flor. Uhum. Então, quando eu tomo vinhos com aromas florais, eu não sei te dizer. O que eu consigo reconhecer hoje, por exemplo, é violeta, rosa, mas só. Preciso fazer um parêntese aqui, eu já sei essa resposta, porque, mais uma vez, a gente faz um trabalho no bastidor em conjunto e aí eu já sei algumas respostas. Mas quando você fala sobre flor, sobre fruta, não é que foi adicionado ao vinho, as pessoas não sabem sobre isso. Não, nunca é. Isso é químico, isso são processos químicos que acontecem ao longo da elaboração do vinho. E aí, muito das leveduras que são adicionadas, o próprio processo, a uva é muito característico, dá muito essas características, mas jamais a gente vai adicionar flor, vai adicionar frutas. Isso não é vinho, deixa de ser vinho, e aí pode ser uma bebida à base de, mas deixa de ser vinho. Uhum. O vinho realmente é exclusivamente à base de uva. Isso foi uma coisa que, tipo assim, nossa, foi uma descoberta pra mim quando você falou, porque eu escutava as pessoas falando e eu pensava, tá, mas... Então foi acrescentado, foi adicionado, mas não é. E aí tem também o processo de envelhecimento, né? Quando você passa um vinho por madeira, isso acrescenta muitas camadas de aromas no vinho. Então, é sempre o processo de elaboração mesmo. Nunca é adicionado nada, assim. E você se encantou tanto por esse universo do vinho, do paladar e tudo mais, que você foi se aprofundar, né? Hoje você tá muito imersa nisso, né? Fui me aprofundar. Eu comecei nesse processo de conversas, né? Que é o que eu mais gosto, é falar sobre vinho. Eu comecei a fazer pequenos eventos para reunir pessoas mesmo, em alguns casos, em torno de um assunto sobre vinho. Então, por exemplo, vamos falar sobre espumantes. E aí eu vou e conto como que faz um espumante, os tipos, os métodos. E, obviamente, levei vinhos que refletissem essas variações para poder a pessoa entender na teoria, mas principalmente entender na prática também. Ou um outro evento de outro assunto que não tem nada a ver com vinho, mas que o vinho pode conduzir isso e pode ajudar a quebrar um gelo ali e tal. E aí, à medida que eu fui fazendo esses eventos, eu fui sentindo mais necessidade de aprender mais e de entender mais, de fato, do que... Porque quanto mais a gente estuda, a gente mais percebe que não sabe e que quer entender as coisas. Então, eu falei, não, eu preciso estudar. Comecei a fazer vários cursos rápidos, assim, mas todos eles em torno do vinho já pronto. Então, sobre vinhos portugueses, sobre vinhos argentinos, sobre a uva tal, enfim. E aí, mais recentemente, comecei a fazer um que era para entender um pouco do que acontecia antes da garrafa. Que, gente, é um mundo tão complexo. Olha, se tem uma classe que hoje eu valorizo... Não que antes eu não valorizasse, mas acho que dava menos importância das pessoas que cuidam de terra, de plantar, de cuidar de... Eu tenho feito isso voltado para uva, né? Mas, assim, para a colheita de maneira geral. É um trabalho, assim, árduo em todos os sentidos. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente. E arriscado, né? Muito, porque muito. Tá ali vulnerável a qualquer mudança climática, a qualquer desastre natural, enfim. Que você não tem controle, né? Sem dúvida, é desgastante, é muito legal ver a hora que tá pronto e tudo, mas é um trabalho, assim, impressionante, valorizo demais. E aí, o curso que eu tô fazendo é um curso técnico de viticultura e enologia, então lá a gente planta uva, faz toda a parte do processo de plantio, de cuidar dessas videiras e colheita, e depois como que a gente transforma isso em vinho dentro de uma vinícola mesmo. A gente tem uma vinícola, um laboratório, tem laboratórios de química, enfim, laboratórios para a gente fazer a parte de elaboração do vinho mesmo, e o maquinário, que enfim, é uma infraestrutura incrível.
Mas é muito mais, muito, muito, muito mais complexo do que eu imaginava, assim. É bem desafiador, mas eu tô adorando porque você começa a entender algumas coisas que acontecem aqui na taça que antes eu não sabia exatamente de onde vinha, sabe? Tem muita química envolvida, tem muita tecnologia envolvida também. Então, é mais desafiador do que eu pensava, mas é enriquecedor, assim. E o quão múltiplo é essa turma que você falou, né? Eu acho que o vinho reflete a multiplicidade dele até nisso, né? Numa sala de aula sobre isso, você pensa, vão ter pessoas que trabalham com isso especificamente, mas você comentou que tem, tipo, gente de todos os tipos e todos os objetivos em estar lá, né? Todos. Tem tanto gente que não bebe. É inacreditável, mas tem. E tem pessoas que estão lá só para conhecer, só porque gostam de vinho e querem entender como é que funciona essa história. E tem gente que já produz, de fato, entre outros perfis que querem ter mais conhecimento, que começaram a ter um outro direcionamento para a carreira ali também depois do curso. Mas é muito legal ver isso também, porque cada um, com a sua história, tem experiências com vinhos completamente diferentes. E aí, ali, eu fui aprender, eu fui perceber olhares, assim, que a gente tem pro vinho de formas diferentes. Tem pessoas ali que sabem fazer vinho de cobre salteado, mas elas não sabem explicar por que elas fazem aquilo. Porque elas fazem isso há anos, aprenderam com os avós, com os pais, e é incrível isso, assim, é como que o vinho, o processo, né, de elaboração acompanha as gerações familiares, e foi a história do vinho se cruza com a história das pessoas. Tipo, se torna um legado ali dentro, né? Exatamente. É muito interessante. Exatamente. Mesmo. É muito legal e é isso, assim. Acho que a gente vai. Eu mesma comecei a ter outros olhares para o mundo do vinho, pensar. Putz, isso aqui acho que eu nem gosto tanto, sabe? Isso aqui eu nem sabia que existia e é muito legal. Então, acho que estudar também dá isso, né? Você vai começando a ampliar seu leque de oportunidades ali, de possibilidades. Eu quero te fazer uma pergunta até, tipo, meio... Acho que eu nunca fiz em mentoria nem nada, mas eu fiquei curiosa. Porque na minha cabeça, essa relação com o vinho, ela é muito de... Como eu vou dizer? Dá pra aprender uma série de coisas com ele. Tipo assim, não só na técnica e na prática sobre ele em si, mas fazendo analogias. Acho que eu sou uma pessoa muito da analogia e de trazer isso pra vida. A pergunta é, você se enxerga uma pessoa, talvez, diferente de quando você começou esse mergulho? Por exemplo, início da pandemia lá, nossa, eu tive um despertar. São mais ou menos 4 anos e meio ali, né? Você se enxerga uma pessoa diferente depois desse processo? Totalmente. Totalmente. Não só... do ponto de vista pessoal, digamos assim, quanto do ponto de vista profissional enquanto comunicadora e enquanto profissional da área de vinho, sem sombra de dúvida. Eu estive num evento recentemente em que eu peguei uma taça, a gente ia tomar alguns vinhos, enquanto não começava ali o evento, a pessoa foi servir um vinho que não estava no script, nem sabia que a gente ia tomar ele. E ela colocou esse vinho na taça ali de todo mundo, um pouquinho só pra um welcome ali. E aí, a hora que eu fiz assim, eu falei, gente, isso aqui é um torrontés. Tá bom esse torrontés? E aí eu tomei, guardei comigo isso. E eu tava com uma outra pessoa e comentei com ele. Eu falei, eu acho que isso é um torrontés. Isso tá muito bom, inclusive. E beleza, seguimos ali e tal. Conversinha de começo de evento. Aí, quando daqui a pouco a pessoa foi começar o evento e falou, porque isso é um torrontés e tal. Cara, isso nesse período, há 4 anos atrás, era inimaginável. Tudo bem, torrontés é uma uva que tem aromas super característicos, não é uma uva super complexa de você sentir o aroma, assim, com olfato um pouco mais treinado, mas isso seria inimaginável para aquela pessoa que mal conseguia sentir um aroma de fruta aqui dentro, sabe? Isso é treino, isso é litragem, como a gente fala, né? Então, é conhecer e é sair um pouco também da caixa, que eu acho que isso foi o que a experiência com vinhos muito me trouxe, não tomar os mesmos vinhos. Eu adoro esse vinho, eu adoro, mas... Ouvi de uma pessoa um dia desse que falou, eu sempre acho que o melhor vinho que eu já tomei é o próximo. É o próximo, nossa, lindo, poético. E é muito verdade, porque assim, às vezes você fala, não, vou comprar o mesmo vinho. Semana passada aconteceu isso. Eu tava indo pra um evento e não deu certo de eu ir pro evento assim de última hora.
eu fiquei super frustrada, porque eu queria muito ir, me organizei pra ir e tal. E eu falei, quer saber? Vou tomar um vinho, vou comprar um vinho bom. Eu não tava na minha casa, tava em outra cidade, fui no mercado, comprei um vinho. E tinha um lá que eu conhecia, que eu adoro e tal. Falei, quer saber? Vou ver outro. Aí mudei totalmente o perfil do vinho e tal, comecei a procurar, olhar e tal. Falei, acho que eu vou levar esse daqui. Gente, um dos melhores vinhos que eu tomei nos últimos tempos. Então é isso, você vai... saindo pra procurar outras coisas mesmo, sabe? E às vezes vai acontecer de você fazer isso, às vezes gastar um dinheirão com vinho que é ruim. Vai acontecer. Mas isso acontece na vida. Eu ia falar isso, gente. Isso daqui é tão poético que pra mim é um super reflexo da vida. Tipo assim, o que você vai aprender de novo se você ficar repetindo as mesmas experiências, né? Como que você vai saber o que você gosta e tomar sempre aquele mesmo negócio que você gosta, né? Se você não se arrisca, se você não... E assim, eu descobri um pouco desse universo um pouco antes de você, assim, bem pouco mesmo, mas eu gosto de falar sobre esse momento, porque ano passado eu passei por um momento bem trash na minha vida, assim, era uma depressão, era uma ansiedade profunda, e eu falei, meu Deus do céu, não vou voltar desse rolê, assim, achei que não tinha solução pra mim. Um pouco antes de eu tirar as minhas férias, que eu falo que foram as férias, o descanso que me salvou, os 30 dias que eu tirei em dezembro, um pouco antes disso, umas meninas que eu conheço fizeram essa wine trip, que foi uma viagem pra vinho. E eu, assim, eu não era de beber vinho antes disso, eu comecei a melhorar um pouquinho mais comprando de você, depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu falei, não, eu vou nesse negócio, porque o lugar que vai é legal, tem um almoço legal, eu posso conhecer o negócio, tem umas paisagens bonitas, tal, não sei o quê. Eu decidi que eu ia, e a partir do momento que eu paguei, foi tipo zero expectativa. Eu falei, eu não vou ficar pensando no que vai ser, não sei o que lá, eu vou aproveitar cada minuto disso aqui. Na viagem eu fui bem, tipo, filminho mesmo, eu desliguei o celular, eu fiquei olhando a paisagem, aí eu ficava olhando em volta, aí cheguei no lugar e olhava, e aí eu vi o tiozinho explicando a história do não sei o quê, e eu fiquei encantada com a experiência do começo ao fim, sendo que antes de eu me proporcionar essa experiência, eu tava assim, gente, mas eu não tomo vinho, não vai ser pra mim nada. Foi um momento tão de tipo, eu descobri coisas novas, eu vi, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é em lugares que eu vejo pessoas se relacionando e sendo felizes num ambiente tipo fora, como se eu estivesse vendo um filminho da vida delas. Aí eu via famílias, aí eu via senhorinha, tipo, provando, experimentando e falando isso, aquilo. Eu falei, gente, isso é muito legal. E aí a gente passeou por dentro da parte da produção, passeamos pelos vinhais que fala? Vinhedos. Eles falaram sobre as uvas diferentes. Tinha até um negócio do azeite de oliva, a árvore que dá e não sei o quê. E eu, nossa, isso é muito legal. E me proporcionou, numa época que eu não estava bem, um momento de desconexão, tipo, total da realidade que eu estava acostumada, e eu me inseri num ambiente diferente. Aquilo me proporcionou tantos sentimentos bons, tantos aprendizados, assim, que dali eu virei uma chavinha. E eu acho que o vinho é exatamente isso, se você persistir, permanecer consumindo, experienciando e tudo mais, vai ser sempre cada vez uma portinha que vai abrindo nova, né? Não, em qualquer ocasião você aprende alguma coisa, né? Então, às vezes, é isso que você falou, você tá ali, podia ser até que você nem estivesse bebendo, mas só o fato de você estar ali é um outro olhar para as coisas, é uma outra visão das coisas, e é isso que a gente falou no começo, né? Do vinho, no final das contas, ser esse fio condutor. Então eu tava ali, a motivação era o vinho. A motivação era o vinho, mas, poxa, é legal conhecer o vinhedo, é legal saber como que o azeite acontece XPTO, sabe? Enfim, existe todo um universo em torno disso que pode te dar conhecimentos que até te agregam para outras ocasiões, não necessariamente para se você toma vinho ou não. Então, com certeza. É de fato um mundo muito rico, assim. E aí até voltando no que você tinha falado de outros conhecimentos, né, e tudo, eu lembro que quando eu comecei a fazer esse curso que eu tô fazendo agora, cara, eu não imaginava que eu teria matérias que eu tenho, que eu tenho, sabe? Eu tive que estudar, por exemplo, como que você faz, as normas sanitárias para você ter uma vinícola. Eu vou estudar legislação esse semestre. A gente tem aula de marketing, de enoturismo. Eu tive aula de inglês, porque, enfim, é um curso técnico e até por questão de formação mesmo, né? MEC, Centro Paula Souza, enfim. Existe uma exigência de algumas matérias, como
universidade, como qualquer outro curso. E para você ter uma ideia, eu tive aula de inglês no semestre passado, e o nosso trabalho final foi fazer um dicionário enológico. Então, a gente foi pegar termos de inglês, em português e inglês, como que a gente fala cada coisa. Então, assim, é um universo muito vasto e que você pode ir para diversos caminhos. Se eu escolho, por exemplo, não, quero trabalhar com marketing. Cara, também tem um universo. Se, eu quero eu quero fazer realmente venda. Tem também outro leque. São caixinhas que vão se abrindo. Sabe aquela matriosca, bonequinha, que você vai abrindo e vai... Cada vez que você abre, parece que tem outra. Nunca. É um pouco isso, assim. Então, existem muitas possibilidades dentro do mundo do vinho, para trabalhar, para estudar, só para se divertir também. E eu acho que é isso, assim. Tanto que tem muitas pessoas que eu conheço dentro aí no meio, né, de vinho, que não necessariamente tem uma formação específica ou trabalham com isso. A grande maioria. Eu posso contar nos dedos de uma mão as pessoas que trabalham com vinho, que desde o início trabalhavam com vinho. Posso contar nos dedos de uma mão. Todas as outras que eu conheço vieram por alguma experiência que tiveram com vinho e começaram a trabalhar com isso, seja para levar um paralelo, seja porque é hoje o trabalho principal, mas assim, é sempre por alguma experiência que foi rolando aquela paixão e aquilo evoluiu, sabe? Então, realmente é um universo que vai longe. E tem muitos detalhes pra se falar, né? Cada coisinha que você trouxe ali, eu queria fazer uma pergunta diferente, mas pra gente caminhando pra um encerramento, acho que até quase isso, falando sobre o serviço que você presta hoje, acho que tem duas coisas que eu acho muito massa, pelo menos por hora, que é a questão da consultoria, porque se você vai no mercado, por exemplo, e aí eu já te perguntei várias vezes, tipo assim, eu vou no mercado, vou num Pão de Açúcar aqui pra quem é de Jundiaí, tem um monte de vinho, num Tausch, tem um monte de vinho, então muitas opções. Mas você não consegue escolher, você não sabe o que é melhor, você não sabe fazer um comparativo, você não sabe a diferença entre eles, você não sabe fazer, por exemplo, a questão da harmonização, né? Eu vou comer um risoto hoje, o que é melhor eu levar? O que vai fazer sentido? Até porque essa informação é nova pra mim, né? Que um vinho pode estragar a comida e né? Vice-versa, ou melhorá-la demais, né? E as pessoas não sabem disso, a grande maioria, né? Então tem uma parte que é essa parte consultiva, que eu acho que é muito do que você falou que você curte, né? Que acaba sendo um reflexo de todo esse detalhamento que você traz. E a questão das confrarias. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito louco isso, porque realmente o vinho pode... É o que eu falei, pode subir, pode colocar a comida lá embaixo e vice-versa, né? Eu sempre faço uma correlação quando eu falo sobre isso, que é a Coca-Cola. Todo mundo já tomou Coca-Cola comendo uma coxinha ou comendo um bolo de chocolate numa festa de aniversário. E você pode gostar de um e de outro, dos dois, de nenhum, é sua opção, mas não dá pra dizer que é a mesma bebida. É completamente diferente. O sabor que ela te coloca na boca quando você tá comendo uma coxinha e o sabor que ela faz na boca quando você tá comendo um bolo de chocolate são bebidas diferentes. É a mesma coisa com vinho. Então, você pode gostar ou não gostar, tá tudo certo, é muito pessoal, mas a harmonização é 1 mais 1 dá 3. Ou seja, o sabor, você sente o sabor da bebida, da comida, mas eles juntos darem um terceiro sabor. E aí, pra fechar não, né? Mas para conduzir tudo isso e unir esses pontos, que é tudo que a gente já falou, que eu gosto de conversar, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de reunir gente, gosto de falar muito. Então, eu comecei a fazer as confrarias, que são esses pequenos eventos onde eu reúno entre 10 e 15 pessoas, pra gente falar de vinho e a gente beber vinho. E o legal é ter um tema específico, porque eu, particularmente, gosto disso. Tem gente que fala pra mim, não ligo do tema, eu só quero ir lá, só quero me divertir, tá tudo certo. Mas eu gosto de a gente direcionar um pouco pra ter uma razão ali, a gente conseguir, justamente pelo fato do vinho ter tanta informação, tanta coisa pra falar, pra gente conseguir focar em algum tema específico. Então, é muito legal esses encontros, porque eu consigo falar um pouco da teoria, e aí... Como eu gosto muito de falar para pessoas que não são técnicas, obviamente eu não vou usar termos técnicos. Posso até te falar, existe o termo técnico para isso, que é tal, mas você, no final das contas, vai sentir isso. Porque eu acho que o meu objetivo é fazer com que você saiba o que você gosta.
Não adianta eu te falar o nome de uma uva que você vai esquecer daqui 5 minutos. Você precisa entender um pouco do que você gosta. Eu gosto de vinho que é refrescante, que faz a minha boca salivar. Ou não, eu gosto de vinho que tem peso na boca. Você pode não saber o nome disso. Existe nome pra isso, mas você pode não saber. E no primeiro momento, o meu objetivo não é que você saiba nome das coisas, porque pra você não vai fazer a menor diferença. Não mesmo. Então, numa confraria, a gente consegue fazer esse papo leve e tomando vinho, porque quando você sabe daquilo, né? Como na vida, quando a gente vê alguma coisa, a gente lembra muito mais do que se a gente, sei lá, só escuta, né? Escuta alguma coisa. Então, juntar esses dois universos. E confraria é muito gostoso, porque eu posso fazer tanto quando eu abro uma confraria, podem ser pessoas que não se conhecem, como você pode fazer, quero fazer um encontro na minha casa com os meus amigos e quero fazer uma confraria. Você pode ir lá? Porque eu posso tanto te vender os vinhos, e aí a gente combina, por exemplo, eu vou servir tal comida, ou a ocasião é X, eu vou servir, uma amiga vai fazer um bacalhau que é incrível e a gente quer fazer um jantar para isso, aí eu tô pensando em fazer isso de entrada, vai ter, as pessoas tomam isso, tem o perfil tal, e a gente monta uma carta de vinhos para isso, né, algumas opções, e eu tenho esses vinhos dentro do portfólio, trabalho com mais de 1000 rótulos no portfólio, então a gente consegue direcionar isso de acordo com a tua demanda específica, obviamente com a tua demanda de preço também, porque tem pessoas que falam pra mim, eu só pago R$40 em vinho, R$50 em vinho. Tem gente que fala, não, eu gosto de, tudo bem pagar R$100 num vinho. Tem gente que eu já tive cliente que chegou pra mim pra falar, não tô preocupado com o preço, eu só quero que a pessoa goste muito do vinho. E eu sei que ela já tomou esse que ela gostou muito. Então, assim, tem pra todos os tipos de perfil mesmo, sabe? E aí é que entra o que eu chamo de venda consultiva. Eu vender, quando eu mando uma promoção de um vinho, por exemplo, não necessariamente o mesmo vinho que eu vou mandar pra você é o vinho que eu mando pra ela. Porque você já acaba conhecendo o perfil. Exatamente. Do histórico daquela pessoa, né? Exatamente. Então, isso são as confrarias. E aí, a venda consultiva é a gente fazer, em termos de consultoria, é a mesma coisa, mas sem precisar do evento em si. Então, na confraria, só complementando, então eu posso te ajudar com as opções de vinho, ou eu posso ir até lá também fazer essa apresentação e tal, para os seus convidados no seu espaço, ou desse jeito, como eu tinha comentado antes, que daí eu abro as que eu faço temáticas e tal. E as vendas consultivas é quando você precisa realmente fazer uma compra de vinho, e aí eu tenho diversos perfis também, tanto de pessoas que são mais pontuais. Então, eu quero comprar um vinho hoje, um vinho só, é uma garrafa que eu quero beber pra tal coisa, eu quero dar um presente pra X, enfim. Que são mais pontuais, e aí eu trabalho com alguns vinhos à pronta entrega pra isso. Como também para você comprar de acordo também com essa questão de perfil, mas aí você compra com os fornecedores e aí eu mando direto entregar no teu endereço. É uma venda daí com os fornecedores diretamente, e aí também a gente consegue, por conta disso, ter acesso a uma gama maior de vinhos, porque às vezes você vai no mercado, por exemplo, você gosta de um vinho tal, mas não gosta daquela uva, mas você quer daquela vinícola, e aí, enfim, você não consegue, ali eu consigo ter uma gama maior, porque alguns fornecedores eu trabalho direto com os próprios produtores, né? E as combinações são infinitas mesmo, né? Você tá falando produtor, vinho, região, uva, loucura, né? Dava pra fazer uma parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dessa entrevista, mas te acalmem que em breve terão muitas outras conversas sobre vinhos, né? Adorei nosso bate-papo, como sempre. E aí, falando de... Talvez eu te pegue de surpresa com essa pergunta, mas eu acho que você se adapta bem, é uma característica boa. Mas pensando no universo dos vinhos e os aprendizados que você teve com isso ao longo da sua trajetória nos últimos anos, associando isso ao empreendedorismo, pensa que a galera que tá assistindo a gente, a grande maioria são mulheres empreendedoras. Qual conselho você poderia dar para essas mulheres que estão ouvindo a gente? Sobre empreendedorismo, sobre comportamento mesmo, enfim. Você sabe que numa das reuniões recentes do FBA Club, eu tive uma reflexão sobre isso, quando a gente falou acho que de lições, aprendizados, alguma coisa assim. Ou era outra pergunta, mas que no final a resposta era isso. E eu fiquei muito tempo pensando, porque eu acho que a minha trajetória ainda tá
Tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu acho que agora eu tô começando a entender o que eu gosto, o que eu quero. Então, acho que isso muda também. Mas o conselho que eu dou pra mim mesma todos os dias, e eu daria pra todas as outras pessoas que eu pudesse, é começa. Não esperar o momento perfeito. Porque eu mesma deixei de fazer muitas coisas, e aí dividindo aqui com vocês, as próprias confrarias, eu passei muito tempo pra começar a fazer, porque eu tinha medo. Eu achava que não ia dar certo, não que não ia dar certo porque eu não sabia fazer a parte técnica, mas por conta do que eu me sabotando, sabe? E depois que eu comecei a fazer, é o que eu mais gosto de fazer hoje. E eu comecei a entender o que de fato eu preciso saber mais. Porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo de uma coisa que a gente nem sabe o que é. E a condição perfeita nunca vai acontecer. Eu tenho um monte de coisa pra aprender ainda. Eu tenho um monte de coisa que eu sei que eu preciso aprender, mas tem um monte de coisa que eu não sei nem que existe. Quiçá que eu vou ter medo, sabe? Então, assim, eu não tô no meu ideal de não ter medo das coisas, mas eu acho que a gente não pode esperar a ocasião perfeita pra começar. Se tem uma ideia, coloca ela em prática do jeito que dá agora. Porque às vezes a nossa limitação, muitas vezes, aliás, a nossa limitação não é financeira. Eu acho que dentro do empreendedorismo a gente tem muito medo do financeiro. Porque é uma instabilidade, você está começando, você não sabe até onde isso vai dar. Mas às vezes o nosso medo não é disso. A gente se sabota, principalmente a gente mulher, sabe? Acho que socialmente a gente também foi muito educada indiretamente a isso. E a gente se sabota, mas a gente tem que confiar mais na gente. E acho que se rodear de pessoas que acreditem no seu potencial e no que você pode fazer. E que sejam pessoas em que você possa mostrar suas vulnerabilidades, sabe? Eu acho que... E até fazendo o link com o próprio FBI Clube, a gente nem combinou isso, você nem me pediu pra falar isso, mas é uma coisa que é muito real pra mim. É o quanto o estar envolvida com outras mulheres que estão empreendendo e que estão sentindo as mesmas dores fazem a gente ficar mais segura na nossa própria vulnerabilidade, sabe? Às vezes, as coisas que a gente acha que acho que isso aqui, nem é tão bom assim, é o que a pessoa acha mais foda em você, sabe? Então, acho que a gente tá rodeado de pessoas... não tô falando de que necessariamente vai ser seu melhor amigo, não. Mas assim, que você esteja num ambiente em que te estimule ao teu negócio ir pra frente, sabe? Às vezes é o seu parceiro que vai lá e te fala, faz isso porque você é boa nisso. E às vezes fala, não, dá uma recuada porque isso aqui você precisa melhorar, sabe? Ter esse tipo de pessoa, nos cercar desse tipo de pessoas é um negócio muito poderoso, assim, muito poderoso mesmo. Então... começar e acreditar no seu potencial e no potencial das próprias vulnerabilidades que a gente tem, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver isso. Arrasou. E no caminho a gente descobre e aprende muita coisa, né? Se a gente não caminhar, a gente nunca vai perceber o que pode ser, o que poderia ter sido, e a gente vai estagnando, vai minguando, vai murchando, né? Para algumas pessoas, a gota d'água chega, tipo, nossa, chega, já demorei, já procrastinei por muito tempo. Mas vai ter pessoas que a gota d'água nunca vai chegar e você simplesmente passou a vida inteira e não fez algo que você queria tanto, né? Exatamente. Faz todo sentido. Eu amei esse conselho, assina embaixo. Obrigada pelo bate-papo mais uma vez, riquíssimo. Obrigada pelo vinho maravilhoso que nós tomamos. Que vinho que é esse? É um vinho verde, é um vinho português. Ele é bem fresquinho, tem algumas... Ele tem um leve frisante, não é um vinho frisante, mas isso é uma característica do vinho verde. E é um vinho que eu recomendo muito para dias, assim, coisas mais... Você não tem muita pretensão, sabe? Um vinho leve, um vinho fácil de beber. Ou também para harmonizar com friturinhas. Fica um espetáculo. Chuchuzinho, arrasou. Obrigada pela troca. Maravilhosas que estão aqui assistindo a gente, vocês viram que esse universo de vinho, se você gosta, eu acho que você se apaixonou mais. Se você não gosta ainda, acho que você deve ter gostado um pouco, mas se não ainda, permita-se, porque pra mim, eu era uma dessas pessoas e foi um mundo que se abriu assim, não só pela bebida, mas mais uma vez volto a falar por todos os aprendizados e por essa palavra que a gente falou ao longo do episódio todo, que é a experiência, e como a gente consegue trazer muito disso pra nossa vida, pros nossos negócios, pro nosso próprio comportamento e jeito de ver, interpretar e entender a vida mesmo. E tudo isso num líquidozinho dentro de uma taça ou de um copo, whatever, tanto faz.
E aí, mais uma vez, volto a falar, nossos contatos, tanto os meus quanto principalmente os da Rá, vão estar aqui para que você possa segui-la, para relembrar um pouquinho da jornada, de quem é ela. A gente vai ter um resuminho aqui. Se você é de Jundiaí região, é empreendedora, se sente sozinha, quer desfrutar de um novo ambiente, se provocar a estar num novo ambiente para entender como isso funciona na sua vida, esteja no FBI Clube com a gente, que vai ser um prazer te receber. Rá, um beijo. Obrigada. Adorei o papo. Um brinde. Tchim, tchim. Até o próximo episódio, gente. Beijo. Tchau.